Olá, eu me chamo Camila Rodrigues Costa, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Este trabalho teve a participação da professora doutora Ingrid Rorac Terra, da aluna de iniciação científica Isabela Lopes Braga e do professor doutor Alexandre Cristóforo Silva. O título desse trabalho é Isótopos de carbono, de delta-carbono 3 e delta-nitrogênio 15 em registro holocênico da tufeira tropical de montanha na Serra do Espinhaço Meridional, Minas Gerais. Bom, primeiramente eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ecossistema de tufeira. Esse ecossistema é considerado um ambiente transicional entre os ecossistemas terrestres e aquáticos. E as tufeiras, elas têm a capacidade de contar a sua própria história, pois elas capturam e gravam diversos indicadores de mudanças paleoambientais, como a gente pode citar os isótopos estáveis. Bom, aqui nosso objetivo desse trabalho foi determinar a composição isotópica da tufeira do rio Araçuaí e ainda obter informações a respeito da cronologia de mudanças paleoambientais. Bom, o delta-carbono 3 ele já é utilizado há bastante tempo nos estudos de reconstituição ambiental, pois as plantas de ciclo fotossintético C3 elas vão apresentar um valor isotópico diferente das plantas de ciclo fotossintético C4. As plantas C3 elas apresentam valores de delta-carbono 13 entre menos 32 a menos 22 e as plantas C4 valores entre menos 17 a menos 9 partes por mil. Bom, como o delta-carbono 3, o delta-nitrogênio 15, ele indica a respeito da origem da matéria orgânica, onde as plantas terrestres vão apresentar valores de delta-nitrogênio 15 bastante empobrecidos, próximo a IA1, e as algas, os fitoplânctons, valores mais enriquecidos, superiores a 8 partes por mil. Bom, a nossa tufeira de estudo, ela é a tufeira do rio Araçuaí, ela é localizada no município de Felício dos Santos, e essa tufeira ela fica próxima ao Parque Estadual do Rio Preto. A tufeira do rio Araçuaí, é importante dizer que ela pertence à cabeceira do rio Araçuaí, um importante rio para a região dos vales do Jequitinhonha. Bom, primeiramente, se coletou um testemunho na área de campo da tufeira e esse testemunho foi encaminhado para a Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Lá ele foi descrito morfologicamente e subdividido a cada 5 centímetros para a realização das análises de composição elementar e isotópica. Os valores de carbono e nitrogênio foram determinados por meio de analisador elementar LECO na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Já os teores de carbono 13 e do nitrogênio 15 foram feitos no Laboratório de Ecologia Isotópica do SENA, na USP, em São Paulo, e ainda 4 amostras foram encaminhadas para datação por carbono 14 na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Os nossos resultados mostraram que entre 1.800 a 6.000 anos, valores baixos de carbono e nitrogênio, indicando baixo acúmulo de matéria orgânica. E a razão CN alta, que indica uma matéria orgânica bastante mineralizada. Os isótopos de carbono e nitrogênio indicam maior ocorrência de plantas C3 terrestres. Entre 6.000 e 4.200 anos, representa o início da acumulação da matéria orgânica pelos valores altos de carbono. A razão CN permanece alta, que pode indicar uma matéria orgânica mineralizada, uma maior participação de plantas arbóreas. E o enriquecimento do sinal isotópico sugere a mistura entre plantas C3 e C4, mas com maior participação de plantas C4. A fase entre 4.200 a 3.800 anos, tanto os teores de carbono e nitrogênio quanto o sinal isotópico cai consideravelmente, sugerindo uma mudança de plantas C4 para C3. A razão CN cai também nessa fase, o que pode sugerir um ambiente mais úmido. Entre 3.800 a 2.300 anos, o delta-carbono 3 apresenta um leve empobrecimento, sugerindo uma mistura de plantas C3 e C4, que pode considerar como um indício de mudança na composição vegetacional. O carbono e o nitrogênio aumentam no início da fase
caindo no final. Entre 2.300 anos a 225 anos, o delta carbono 13 se torna ainda mais empobrecido, características de planta C3. Os teores de carbono aumentam, mostrando o acúmulo de material orgânico. E nos últimos 225 anos, o carbono nitrogênio diminui, o sinal isotópico do delta carbono 13 e do delta nitrogênio enriquece, características de plantas C4. Bom, os nossos resultados mostraram 6 prováveis faces de mudanças ambientais. E, por mais que este testemunho apresentou alterações detalhadas a respeito da composição elementar isotópica para a segunda metade do Holoceno, ainda são necessárias maiores investigações para o entendimento do paleoclima. As turfeiras, finalizando, elas já se consolidaram como ecossistemas excepcionais para o estudo de reconstituição do clima. Esses ecossistemas ainda representam importantes serviços ambientais, como a regulação dos ciclos de carbono e da água, o que evidenciam ainda mais a necessidade de preservar esses ecossistemas. Gostaria de agradecer à Universidade Federal do Ouro Preto pela realização do evento e as entidades financiadoras desse projeto, a FAPEMIG, CAPES, CNPq. Gostaria de agradecer também à Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, ao Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal. E se alguém tiver interesse em saber mais sobre esse projeto, é só entrar em contato comigo pelo e-mail. Muito obrigada por assistirem essa apresentação.